Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Olá, senhores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um DevSecOps Podcast. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou o Benhur. E eu sou o Marcos Santos. O time de volta hoje, né? Um acabou as férias, o outro dormindo o dia inteiro. Tá fácil, a vida de vocês tá fácil, viu, cara? Puta que pariu. Receberam bem, né? Aí a gente acaba dormindo até mais tarde aí todo dia. É o que importa, né? O salário caiu na conta, é o que importa, né? Tá ótimo. Benhur, descansou? Deu tudo bem? Deu tudo certo? Descansei. Quando cheguei na praia, pobre pra praia é padrão, né, cara? Ó, 10 dias na praia, previsão do tempo. 10 dias de chuva. Nossa, cara. Aí, por sorte, a nossa previsão do tempo é muito ruim. E acabou dando sol nos dias. E não chuva. Boa. Então, foi bom. Foi um falso positivo. Foi um falso muito positivo. Falso muito positivo, boa. Aqui a vivendo, olha só. Né? Nível de certeza de 20%, né? Então, tá tranquilo. Tá vulnerabilidade aqui, 20% que eu acho que é problema, tá? Os outros 80% depois a gente vê isso. Ou como disse a galera de Machine Learning, né? É um problema aí, a gente tem 50% de certeza. Que é a pior estatística dentro de Machine Learning, né? Se tem 50%, tu não tem ideia. Vai flipar a moeda. É muito pior do que tu saber ou não saber. 50% é a pior estatística. Caralho, velho. Boa. Pessoal, vamos lá então para o episódio de hoje. A gente vai falar um episódio, na verdade, vai ser uma série, né? Eu tava pensando aqui em construir essa série já há algum tempo. A gente chegou a fazer até alguns ensaios. A gente fez uma série na época do Rodrigo ainda, grande Rodrigo Balbino, que gravou com a gente um bom tempo. A gente fez lá uma série do Microsoft SDL, fizemos uma série, acho que do ASP, enfim, tem uma série de séries que a gente chegou a fazer, mas essa aqui é uma que eu quero começar agora, e a gente vai fazer o seguinte, vai ser uma série de episódios, não sei quantos ainda, imagino pelo menos uns 5 aí, pra gente montar um programa de AppSec numa empresa imaginária. Eu vou dar um cenário aqui e a gente vai montar um programa de AppSec, né? Do zero aqui até, né, uma aplicação lá em produção, monitoramento, etc. Sem envolver questões de cibersegurança em geral, mas tocando, talvez a gente tenha que tocar em alguns pontos, mas a ideia é Application Security. Então a gente vai fazer essa série aqui com vocês e a ideia é tentar educá-los, né? Tentar ensinar e aprender junto aí com os colegas como é que a gente faria esse programa de AppSec de uma maneira geral, tá? Beleza? Todo mundo topa? Ou não tem opção? Tem que fazer, né? Então... Boa. Então o negócio é o seguinte, o cenário é o seguinte, a gente tem um hospital aí privado, público, mas vamos lá, temos um hospital e tem desenvolvimento de software interno, também externo, também a gente compra software, né, usa software de terceiros e tal. E a gente tem desenvolvedores tanto do próprio hospital, como desenvolvedores terceirizados também. E a gente constrói software para controlar o hospital inteiro, desde o paciente que vai buscar ali uma consulta, até o próprio controle administrativo do hospital, de funcionários, né, uma empresa mesmo, o pessoal está internado lá, então a administração hospitalar, né, tem alguém internado, os dados do paciente, aquela coisa toda. O paciente tem uma aplicação web ou mobile, onde ele pode consultar ali, né, todo o histórico dele, ver os resultados de exames, né, enfim, conversar, de repente trocar mensagem ali com o médico, aquela coisa toda. Então, acho que esse é o cenário, esse é o ambiente que a gente tem. E a gente foi contratado aqui como consultor, o DevSecOps Podcast foi contratado como consultor, para a gente fazer ali um programa de AppSec para eles, né? Precisam começar a proteger as aplicações, precisam proteger os dados, tem algumas questões regulamentacionais que eles precisam seguir, cuidar desses desenvolvedores, treinamento, enfim, né? Então, tudo. Dito isso, onde é que a gente começa? Eu acho que faz mais sentido a gente fazer não é nem o shift left, a gente já começa no left, você não precisa fazer o shift left, você começar já no left, certo? Então, se tem sugestão, eu posso dar uma sugestão já, o que vocês acham? Fala aí, Marcos. Pode dar sugestão, porque pra mim é começar chorando, né, mas a gente pode começar por algum outro lugar. Começa desconectando e fala, deixa quieto, vou fazer essa porra. Não, mas acho que um bom lugar é começando ali pela modelagem de ameaças ou pelo design, Secure by Design, não sei. Boa.
Boas sugestões. Penhor? Não tem nada. Nada. Zero. Tá tudo, o hospital tá funcionando. É isso. O negócio tá funcionando. Recon. Beleza. Boa. Tipo, o que tem? O que existe? Né? Tecnologias, pessoas, áreas, processos, softwares. Tá. Recon. Tá, e aí esse processo de recon, o assessment seria vamos lá, tudo que a gente tem, tudo de inventário, criar um inventário, né, como você falou, né, de softwares e tudo mais, departamentos, pessoas e processos. Isso envolveria também dinheiro, tipo assim, quanto que a gente tem para começar a investir nisso? Faz sentido isso ou não? Na minha visão, ele faz sentido. Porém, tem uma questãozinha que a gente vai falar de dinheiro antes de mostrar o risco ou o problema. E aí a questão eu não sei se a resposta não muda depois, tá ligado? Por exemplo assim, olha, cara, a gente tem 100 mil e aí o cara olha aquela planilha cheia de vermelho, talvez precise de 200. Tá. Entende? Tá bom. Eu não sei como isso... Mas normalmente gap análise, eu recon assim pra tipo, o que existe aqui, né? Quais são, o que são as skills que a gente tem dentro de casa, quais são os softwares que a gente tem dentro de casa, né? O que já tem, o que já se faz, sabe? Tá, então vou tentar trazer um pouco desse contexto pra gente elucidar essa etapa e de repente trazer alguma coisa que a gente poderia fazer para ajudar a galera. Um pouco de inventário, eu diria, tudo que a gente faz aqui vai em .NET, para facilitar, né? Tudo aqui é .NET e React front-end, então não tem nada diferente disso. Inclusive, se está sendo feito com Next, tem uma vulnerabilidade crítica aí para corrigir, né? Isso que eu ia falar agora. Quentinha, né? A gente tem 100 desenvolvedores, tem 100 pessoas aqui dentro de casa e mais 20... 100 devs e mais 20 externos. Um hospital muito grande, uma rede de hospitais, e mais 20 desenvolvedores terceirizados que a gente contrata via consultoria, tá? Então tem 100 devs em casa, toda a stack é .NET, tudo, vou colocar assim, ó, stack Microsoft, .NET, linguagem C#, .NET Framework, banco de dados SQL Server, tudo hospedado no Azure. Facilita um pouco a nossa vida aqui. Departamentos como empresas que tinha colocado, eu acho que, sei lá, o que tem dentro do hospital, né? RH, marketing, porque tem que ter um pouco ali de venda, né, envolvido, todo time de financeiro para pagamento, recebimento das contas, tem um time vou colocar auxiliar, mas é aquele time de back-office mesmo, que cuida dos agendamentos, que faz atendimento ao cliente, recepção, aquela coisa toda, né? Olhar para um hospital dessa maneira. A gente tem alguns softwares terceiros do tipo, a gente usa bibliotecas para gerar PDF biblioteca comercial, porque a gente precisa gerar PDF para os exames ou para gerar ali para informação para os pacientes. Tem alguns softwares, por exemplo, o cara faz lá um raio-x. Tem um software lá da máquina que usa, que integra com nossos sistemas, para a gente poder pegar aquela imagem lá do raio-x que o cara fez e salvar no nosso banco de dados, por exemplo. Então tem uns softwares que fogem um pouco do nosso controle. A gente nem sabe que tecnologia que é lá. A gente compra a máquina importada e tá lá o negócio lá dentro. Ponto. E não tem opção, é esse. Tá? Isso é um detalhe, não tem opção. É o único no mercado, só tem na China, só tem essa máquina e é essa que vai funcionar. Por quê? Por que eu tô colocando isso? Porque às vezes vai ter problema ali que não vai conseguir resolver, você tem que mitigar ele de outra forma. Porque seria fácil falar, faz upgrade, ou troca, tá? Mas não vai ser, tá? Eu já tô dificultando algumas coisas. Que mais? A gente tem, no mobile, a gente tem nativo, né? Porque tem o aplicativo, então tem Android, é Java não, né? Vamos colocar lá que é o nome, Xcode, né? O novo? Não, é Swift, Kotlin. Swift. Então, Swift para iOS e o Javinha velho lá para o Android. Que mais? Tá bom, OpenWorks? O que mais? O que tá faltando? Não, acho que tem algumas questões que seria legal entender, né? Aí. A gente falou aí por exemplo, tem algum aplicativo para os clientes do hospital? Ou usam coisa do plano de saúde? Não, o que ele falou foi do aplicativo que a gente tem lá do mobile, né? Que é o Swift para
para iOS e Kotlin ali para o Android. Então, tem um aplicativo do hospital. Mas o aplicativo ele é interno para o hospital? Não, ou ele é pro para os cliente. clientes? Não, pro cliente. Pro cliente. Na verdade, assim, ok. vamos facilitar, vamos lá. O médico tá ali na sala com o cara. Ele tem um tabletzinho que ele tá vendo algumas coisas. Tudo isso tá integrado. Né? Então ele tem a versão do médico, ele vai ter a versão, talvez, de uma recepcionista que nem necessariamente precisa estar no computador, né? Pode estar ali com um tabletzinho. E tem o do cliente que vai boocar, que vai ver resultado de exame, aquela coisa toda. Não é só interno, não. Assim como o portal web, né? O portal web para o cliente. Ele pode estar na internet, não necessariamente no aplicativo instalado. Show. A infra, ela é o quê? É cloud? É on-premise? Tudo cloud. Tudo cloud. 100% então, cloud. Multi-cloud, tudo Azure. Cloud. Tudo Azure. Para facilitar, né? Eu tô facilitando algumas coisas, né? Tudo Azure. Facilitando a vida do cliente também, né? Porque tá multi-cloud com 120 devs, vamos matar os caras. Não, mas tá tudo cloud, nada on-premise. Para não falar nada on-premise, tem um ou outro servidor ali, aquela coisa, né? Firewall de perímetro e tal, mas não vamos entrar nesse detalhe, tá? Mas tem algumas coisinhas ali, mas hospedagem de aplicação, tudo cloud. Nada em casa. Detalhe, tem pagamento, né? Então o cliente, por exemplo, é um hospital particular, ele vai lá, baixa o aplicativo, se cadastra, quer agendar uma consulta, custa tanto, ele paga ali já online, via o Pix, boleto, cartão, o que for, consulta é confirmada, tal, então tem pagamento envolvido. Obviamente a gente não desenvolveu o pagamento, né? O hospital a gente usa um gateway, que é lá, qualquer um, PayPal, qualquer um, pode pôr qualquer nome, tanto faz, né? A gente usa um gateway. E é isso. Show. Tá fácil. Ok. Depois de entender um pouquinho a tecnologia, porque, por exemplo, a gente começou, vamos falar com alguém, provavelmente talvez o CTO, talvez o arquiteto principal, né? Uma coisa que eu acho importante é mapear quem são as principais pessoas das principais áreas. Tá. Suas chaves, né? Pra manter uns contatos ou tirar dúvidas mais rápido, tá ligado? Tipo assim, ó. Cara, quem é que é o cara dos back-end, né? Quem é que são os tech lead? Quem é que são os manager, tá ligado? Então eu mapearia as pessoas pra ter a minha rede de contato e conversa, obtenção de informação mais rápido, tá ligado? Porque como são 120 pessoas, eu acho que isso é possível. Se tu vai entrar numa empresa que tem 10 mil funcionários de TI, tu ainda não tem nada de segurança, cara, é estranho. É meio estranho, né? Tem uma coisa muito errada, né? Exato. Mas uma empresa de 120 tu consegue mapear, porque deve ter mais ou menos assim umas 7, 8 pessoas nesse jogo aí que são mais chave, né? Mais chave, né? E aí, normalmente, 100 e poucas pessoas, tu vai ter uns 2, 3 arquitetos, assim, que são responsáveis por tudo, né? Normalmente tu vai ter um cara de cloud, tu vai ter 1 ou 2 caras de dev, ou um cara para cada frente, tá ligado? Vamos fazer assim, ó. Para essas 120 pessoas, a gente tem 12 cabeças. Então são 10 times, 12 times, né? Então você teria 12 pessoas chaves dentro desses times. Então, por exemplo, você vai ter um time... com 10, aí divide certinho de 10 pessoas no time, né? 12, 120 por 10, 12. Tá não, mesmo. Porque 20 é externo, né? E nem sempre estão Mas ali, tem que ter alguém para cuidar dos externos, né? Tem que ter alguém que faz beleza, interface aí. Então, considera 11... Para ficar mais difícil a conta agora. 11 interna, 1 externo. Mas vamos lá. Você tem cada time é uma área. Então, você tem um time que vai cuidar da parte mobile. Você vai ter um time que vai cuidar só de APIs ou integrações, um time só de pagamento, um time corporativo, que aí é a galera que está olhando pro hospital em si, outro time que vai estar cuidando para as coisas do paciente, por exemplo, um time de operação. Então, esse time de operação seria, por exemplo, o cara tá ali fazendo uma cirurgia, o que envolve, o que tem de aplicação ali? O médico tem que olhar o quê, tem que ver o quê, que dado que tem que ter, tem um dashboard ali na tela, alguma coisa assim. Então, só para tentar elucidar algumas coisas. Mas vamos lá. Mapeamos, temos 12 pessoas chaves, além do executivo, e o executivo já falou, ó, não temos desenvolvimento seguro, vamos implantar, tem todo o suporte executivo para fazer isso. Então, seja comunicação, seja processo, seja treinamento, budget, obviamente, mas vai ser discutido quanto, né? Mas
obviamente tem todo um suporte executivo para fazer tudo isso, porque o hospital agora quer se modernizar, vamos colocar assim. Melhorou? Tá ficando bonito isso aqui, hein, cara? Então, podemos chamar esses 12 aí de tech leads, para facilitar o contexto. Pode ser tech lead, pode ser... Não, só facilitar o contexto. Pode ser. A nomenclatura vai mudar, vai ser pessoa-chave do mesmo jeito. Pode ser, pessoas-chave, é isso aí. É isso que o Ben-Hur colocou. O que mais vocês acham? Mais alguma coisa? Marcos, alguma ideia? Alguma coisa que tá faltando? Ben-Hur, no teu mapeamento aí? Falta processo, né? Acho que uma sugestão minha agora, acho que a gente poderia usar o AspSam, para entrevistar essas pessoas-chave e entender o nível de maturidade que eles estão. Porque, assim, não tem nada a princípio, né? Tem um log em algum lugar, né? Não tem como não ter. Tem um log em algum lugar. Tem Tem um processo de teste, talvez não de segurança. Tem um processo de teste, né? Exato. Tem talvez uma criptografia tenha um de senha. Talvez tenha um CICD. Já perdido. Boa. Então, minha sugestão é essa. Eu faria um sanzinho ali com eles para entender um pouquinho mais a detalhe. Né? Uma coisa que a gente tá falando aí, só que não sei se vale entrar no contexto agora, nesse nível técnico, mas qual tipo de repositório? Se é um SVN, se é um Git, se é um TFS da vida? Talvez não seja o momento, mas eu falei tudo Azure e tal, então imagina que tá usando... É tudo Microsoft? GitHub é Microsoft agora, né? Tá no GitHub. Tá tudo no GitHub. Tá. Então pode ser. Eu falei Azure como cloud, né? Então vamos imaginar, servidor, máquina, API Gateway, tá tudo Azure. Desenvolvimento é GitHub. Então pipeline, CI/CD, tá tudo no GitHub. Só facilitando, né? A empresa que eu trabalho hoje tem Bitbucket, GitLab, GitHub, Azure, SourceSafe, Zip Pasta, cara, tem tudo, velho. Puta que pariu. A empresa que eu tô saindo é Jenkins, é TeamCity, tem Bitbucket, porque a gente tem o Atlassian também. É uns bagulho que não sei nem pra que existe ainda. Fecha, deixa só o GitHub aí, tá bom. Nem mas sei enfim. porque tem o TeamCity. Tem mais broca com o TeamCity, pra ser sincero. É o mais treta ali de configurar. E o Bambu? E o Bambu? Cara... demorei pra pegar a referência. E o Bambu, né? Tem um Bambu também, cara. Puta que pariu. Tem. É verdade. Só dificulta a nossa vida, velho. Boa. Então vamos lá. Facilitei a vida. E o Bambu foi sensacional. Vai ter uma coisa que, cara... Tem uma coisa que... Vamos botar um pouquinho... Chorar um pouco as pitangas, né? Como a gente fala aqui no interior do Brasil. Que é como a galera aplica o AspSam, né? Porque eu tenho visto muita gente pegar os formulários de AspSam, pegar e mandar pro cliente responder. O arquiteto responde o formulário do AspSam, tá ligado? Aí não precisa do cara, não precisa do consultor. Eu vi uma pesquisa até falando disso, Ben-Hur, que mundialmente falando, a maioria das empresas tá no nível 1, não consegue chegar nem no nível 2 do AspSam, quando é aplicado da maneira correta. Porque os caras não... É difícil até para eles lerem, né? Sim. Às vezes até o formulário, assim. E uma coisa que eles até... Às vezes eles marcam incorretamente por medo de estarem sendo avaliados, né? Sim. Daquela forma, né? Então, tu coloca o cara numa posição difícil, porque, por exemplo, assim, ó... Quando tu pega o AspSam e joga pro pessoal responder... Nunca foi conversado com eles sobre isso. Nunca. E aí, nunca foi priorizado isso dentro da empresa. E agora ela chega em forma de avaliação. É estranho, né? Entendeu? Como é que os profissionais são avaliados se sentem nesse momento, sabe? É meio complicado, sabe? Então, por exemplo, quando a empresa ela tá num tamanho menor, assim... Eu particularmente prefiro ter o AspSam. Sabe aquela coisa, eu tô com uma página em branco, embaixo da página em branco eu tô com o AspSam, entendeu? E eu vou perguntando pro cara o que ele tem e como é. Como se eu fosse um dev que vai trabalhar lá, ou alguém que tá mapeando a empresa para conhecer a empresa, né? E depois disso, eu como consultor mesmo, vou no AspSam para... Olha, isso aqui, cara, tá no nível X, né? Essa aqui tá na lane A nesse cara, tem um pouco da lane B nesse cara. E às vezes o AspSam, ele não é um formulário, né?
Por que eu digo isso? Às vezes as verticais das equipes são diferentes, cara. E como você está avaliando, nesse caso a gente vai fazer um assessment corporativo da empresa como um todo. Então, às vezes, um time está no nível 10 do negócio, nem tem, né? Mas está no nível ultra lá. E o outro time está 0. Então, a empresa está em qual? Ela não pode estar no melhor cenário. Nesse caso, é sempre o pior cenário. Né? Não tem como considerar o melhor cenário. Né? Você tem que nesse caso, tem que nivelar por baixo, porque é um assessment corporativo. Então, ou você está compliance ou não está, mas é todo mundo. Nesse contexto, é todo mundo. Né? Então, não pode estar não pode arredondar para cima. Então você tem que pegar a galera de baixo. Mas gostei desse approach do Ben-Hur. Então vamos lá. Na prática, eu sugeriria a gente fazer o seguinte. Vamos marcar uma reunião com esses 12. E cara, eu não sei porquê, mas eu não gosto dessa palavra desde que eu me entendo por gente. Os 12 e os stakeholders. Cara, eu não gosto dessa palavra, eu não sei porquê. Não tem nada de ruim com ela, mas eu não gosto. Enfim, vamos marcar reunião com esses 12 aí, mais os stakeholders, né, o C-level, tal, para explicar o que a gente vai fazer, que a gente vai precisar de um tempo deles para fazer... Pode chamar de entrevista, Ben-Hur? O que você acha? Que você falou, né? Eu vou lá trocar ideia com o papel em branco e falar de entrevista? Porque avaliação, a palavra avaliação assusta, né? A avaliação assusta. Assusta e o nego vai ficar muito nervoso para trocar uma ideia mais realista ali. Então... Assim, entrevista de processos, vamos chamar de entrevista de processos? Isso aí, para que é conhecimento da empresa, né? O objetivo é, cara, quero conhecer tua área, porque o porquê, né? O porquê acho que tem que estar claro, porque daí senão assusta pela falta de clareza, propósito, né? Pô, o cara tá vindo aqui fazendo por quê, né? Cara, a gente tá implementando um programa de segurança dentro da empresa, né, e tal, e tem coisas que impactam o desenvolvimento de softwares, como, por exemplo, escolha de ferramentas que a gente vai usar para segurança, e a gente precisa ver o que melhor integra para não ter incompatibilidade com o que a gente tem hoje. E aí a gente quer conhecer aí e tal, mais nessa pegada de conhecer, né? Por baixo a gente vai estar avaliando, mas não vamos estar avaliando as pessoas, é aí que tá o detalhe, né? Sim. Não vai estar avaliando o profissional, a gente vai estar avaliando o processo que elas estão ali, tecnologias, né? E tal. Pô. Então vamos lá, na prática, tentar montar um plano para a galera aqui. Reunião número 1 com os 12 e os stakeholders para falar, por que estamos fazendo isso, estrategicamente o que é, né? Dá para falar, obviamente, você falou, uma entrevista, papel em branco ali, mas olha, a gente vai usar tal metodologia, o ASP-SAM, por exemplo, né? Ou qualquer outra, mas vamos colocar o ASP-SAM aqui. Então, reunião número 1 com essa audiência e com esse objetivo. Aí eu faria uma reunião 2, só com os 12, para falar um pouco mais tecnicamente como vai ser feito isso. Então, olha, aqui nossos consultores vão falar com vocês de forma individual, né, com o número 1, com o número 2, com o número 3, até o 12, para pegar essas informações, né, e criar esse mapeamento. E aí sim, outras 12, então são 14 reuniões já, né? Outras 12 reuniões, uma com cada um. Se a gente tá nós 3 aqui, dá pra dividir, fica mais fácil, mas, né? Se é um cara só, 12 reuniões, tal. Pra conversar com essas cabeças-chaves, então me fala aí como que é o seu departamento, como que é o seu dia a dia, o que seu time faz, qual é a criticidade. Porque você vai ter lá, a gente falou hospital, né? Depressão que tudo é crítico, né? O pagamento é crítico, os dados do paciente é crítico, tudo é crítico. Mas às vezes tem um cara ali, o cara cuida do back-office, sei lá, da recepção, sei lá o quê, sei lá, das cópias de share, não sei. Pode ter alguma coisa ali que não necessariamente seja tão crítico. Né? Então talvez para esse cara algumas regras se apliquem diferente. Mas enfim, então seria aí, um plano de 14 reuniões, 15, uma de fechamento com todo mundo, acabamos e tá aqui os resultados. Né? Apresentar o resultado, vocês estão no nível XPTO, olhando para o ASP-SAM, né? Vocês estão no nível 1, 2, 3. Vamos colocar no nosso cenário aqui, tá no nível 0. Não tinha nada. Uma outra coisinha ali que faz, mas tá no nível mais baixo. A gente precisa melhorar. E aí nessa última reunião também, uma apresentação do plano de como que a gente vai fazer isso. Que é o que a gente vai discutir ao longo dessa série aqui dos episódios, né? Então, cada episódio vai falar, seria a execução desse plano, mas nesse primeiro momento, desse assessment aí, desse recon, né, que o Ben-Hur falou, eu acho que esse seria um plano prático. Reunião com stakeholders, eu não gosto da palavra, já usei mais do que eu deveria. Reunião com os stakeholders e os 12 apóstolos ali, depois reuniões individuais com eles e uma de apresentação final desse resultado e como será feito. Vocês concordam ou quer adicionar ou tirar alguma coisa daqui? Eu concordo. Se a gente já tem a lista de pessoas,
tecnologias, né? Tipo, se a gente tem uma lista de repositórios, sabe? Se a gente já tem essa informação, tipo, cara, a gente tem uma coisa de CI/CD, que eu acho que é legal a gente pudesse discutir um pouquinho aqui. Agora, quais são as perguntas que não podem faltar, né? Nesse processo de reconhecimento aí. Qual que seria para vocês? Você colocou bem, por exemplo, eu acho que essas perguntas fariam parte dessa entrevista, porque, por exemplo, talvez algumas coisas não estejam lá no ASP especificamente, mas a gente pode usar esse tempo dessa entrevista para fazer esse assessment nosso. Tipo, você falou, tá bom, ó, time número 1, quais são os seus repositórios aí, suas pipelines, tá, beleza, são esse. Porque se os caras não têm nada, nesse bobear, esse inventário não vai estar em lugar nenhum. Tem que abrir lá o GitHub e listar um por um, né? Não tem make dono, aquela coisa toda. Eu acho que eu usaria essas reuniões para fazer isso. E... Bom, beleza, acho que era isso. Aí você perguntou, né? Quais seriam essas perguntas? Fala aí, Marcão. Não, acho que uma pergunta principal que eu faria, acho que em todas elas, é qual a sua principal dor, né? Pra tentar entender o que o cara mais sente dificuldade ali internamente, né? Se é no momento de codificação, se é no momento de pipeline, se é no momento ali do processo mesmo de comunicação. Então, acho que qual a principal dor dele, acho que seria uma das principais perguntas aí, né? Boa, você pode... Vou colocar uma pimenta nesse tópico aí, ó. Por exemplo, você pode pegar um time, que nem eu falei, ó, o cara tem uma máquina lá de raio-x e tem uma DLL, sei lá o que precisa importar e pegar as imagens, tal. E, cara, essa DLL é muito pesada e tô dando um exemplo, tá? Não sei se isso existe, mas é um exemplo que, no caso real, pode acontecer. E toda vez que a gente vai compilar essa aplicação para gerar uma versão, nem que seja em desenvolvimento ou produção, tanto vai. Cara, é 1 hora. Vai demorar 1 hora para compilar essa aplicação. Então, o pipeline dela já demora 1 hora. Beleza? É uma particularidade de um time X ali. Legal a gente ter essa informação em mente, porque isso vai fazer diferença lá na frente, quando a gente for testar pipeline e tudo mais, né? Mas pus aqui uma particularidade. Outra coisa que eu queria trazer, nessa entrevista aí, Beur, com esses 12, um deles não soube responder tudo pra gente. Ele falou assim, ó, 1 ou 2 ou 3, mas vamos lá, 1. Ele falou, cara, você fez aqui algumas perguntas, e aí pode ser perguntas do ASP.SAM, por exemplo, ou essa, qual é o seu inventário, o que quer que seja. Cara, não tenho tudo isso. Como que a gente abordaria esse cara? Porque ele falou, eu não tenho todas as informações. Ele vai falar assim, ó, eu preciso do meu time. O que pode acontecer com uma frequência grande, né? Isso eu diria que é o normal, a exceção é os caras que sabem tudo, né? Porque dificilmente lideranças hoje elas conseguem ter a visão do todo devido a uma desvirtuada da função, assim, né? Que pedem tanta coisa pros caras que o cara precisa delegar muitas partes e coisas que eles acabam não tendo conhecimento, né? Agora, a questão é, uma das partes do ASP.SAM é ter a padronização dessas coisas, né? Então, assim, a questão é, se um cara não sabe tudo, ok, ele precisa ter uma ação de trazer pra gente essas informações. Tá. Ele precisa ter. Agora a questão é, o ASP.SAM, ou a entrevista, ela não é feita hoje e ela morre. Exato. E depois de 1 ano tu vai fazer de novo. Porque, cara, vários repositórios vão ser criados, várias pessoas vão ser trocadas de equipe, ou tu vai ter uma rotação de pessoas ali. Enfim, vai ter uma série de mudanças, né? Uhum. Agora, a questão é, esse processo de conhecer as coisas que tem, ele pode ser um processo para a empresa ou não pode ser um processo para a empresa? Padronizado? Eu diria que sim. Isso. Eu diria que sim. Mas, por exemplo, assim, os repositórios, eles devem estar... Todos os repositórios devem estar em algum lugar. Tipo, todos os repositórios têm que estar no GitHub. Só tem GitHub, beleza. Mas tem lugares que tem outros casos que não tem, né? Entendi o que você falou. Então, ou seja, o que ele não sabe, todos saberem deveria ser um padrão? Tá, entendi o que você falou. Eu acho que sim. Isso vai estar no nosso plano, eu diria, mais pra frente, do tipo, como guia ou como boas práticas, em algum lugar, o workbook não, como é que chama? É workbook, né? Do cara, olha, todo repositório tem que estar aqui, tem que estar documentado em algum lugar que seja, por exemplo, tá?
Mas para esse momento, eu diria que uma sugestão talvez seria, junto com esse cara, marcar uma reuniãozinha com o time dele e estender essa entrevista não só a ele, mas ao time. Porque você vai ter, às vezes você pode estar, até esse conhecimento pode estar espalhado no time. Então, ó, tem um cara aqui do time que ele é o responsável por criar os logs da aplicação. Então, todo pull request ele valida, se não tem alguma coisa ele vai lá e incrementa, então o log vai estar lá. É esse cara que faz. Logo é ele que sabe para onde vai, para onde vem, para onde não vem. O outro cara não sabe. Então, a resposta tem lá no Aspsan, né? Com que frequência você loga a sua aplicação? Eu logo, eu não logo, eu logo e não olho os logs, eu olho os logs e está automatizado, eu tenho alerta automatizado, né? Tem uns níveis lá respondendo de cabeça agora. Mas eu estenderia essa entrevista para o time. Eu dei o exemplo de um cara, né? De um caso. Eu estenderia a entrevista para o time e faria com eles, né? Nesse caso. Para tentar pegar esses dados. E aí, como você falou, mapeamento, padronização, onde está o repositório, aquela coisa toda. Estende a entrevista para eles. Né? Fala, Marcos. Tá, tem uma outra dúvida, cara. Como a gente já viu que a empresa está um pouco bagunçada, como que tá a questão de documentação? Tem, não tem? Tem. Vou facilitar a nossa vida, vai. Tá. Tem documentação das aplicações. O que é cada aplicação? Para que ela existe? Nem todas têm um diagrama, um DFD da vida, nem todas têm um ML e tal, mas assim, tem uma pagininha lá no GitHub Wiki, onde quer, no Confluence, escolhe aí o que você quiser. Tem uma pagininha lá falando de cada time, de cada aplicação, isso tem bem organizado. Não tem segurança, mas isso tem bem organizado. Tá, legal. Mas, por exemplo, não tem um inventório de repositórios. Então, no meu time X, não tem, eu tenho 10 repositórios ou 20 repositórios, não tem. Isso eu sou o produto pagamento, ponto. Entendeu? Tá, agora quantos repositórios tem por baixo, foda-se. Isso, foda-se, não tem. Mas então, eu sou o time de pagamento, a gente é responsável por processar os pagamentos dos clientes, dos pacientes, né, não deixa de ser cliente, fornecedores, folha de pagamento de funcionário, tem um departamento que cuida de tudo isso. O sistema faz isso. Ele existe para isso. Né? Bem, queria falar alguma coisa e... Porque às vezes o repositório pode ser mexido por mais de um time, né? Mais de uma pessoa, Também. Né? Também. Então isso... A gente chegou em um número aproximado de repositórios? Até agora não. Não falamos, uma boa pergunta, não falamos. Vamos fazer uma conta burra aqui, sei lá, a gente falou de 120 devs, né? 120 devs, a gente já falou que a gente tem o divididos entre 12 produtos, né? 12 times, vamos colocar assim, cada um responsável por uma coisa. Cada um tem 10 também? 120 repositórios? Não, não é muita coisa. Ou é pouca coisa? Não sei, tô por fora. Dá quase 1000, né? Repositórios, né? Dá quase 1000. Para o tamanho da empresa, eu acho bastante. Botar 500? 500. 500 repositórios. Razoável, né? Sim. Razoável. Aí, tem aquela outra coisa, né? O que é repositório de produção? O que é repositório de teste? Né? O que é repositório de aplicação que vai à produção? O que é repositório de script? Que entende? Ou seja, Sim. O que é produto, né? O que é isso aí é um pós, mas fica aí para a dica que tenha para quem está escutando a gente que tem essa complexidade também, né? Não é porque tem 500 repositórios que os 500 são repositórios de aplicação que vão à produção, né? Sim. E pode ser que um repositório ou outro seja uma lib cross, um framework cross, né? Aquele bom e velho Utils. Né? Bom e velho Utils que vai para todos os lugares, né? Então ele tem uma criticidade aí interessante também. Cara, eu já vi o cara tem um repositório só para workflow. Para fazer a gestão da pipeline. É bem comum. Então, beleza. 500 repo, mas a gente não sabe... DevSecOps. Vocês pausaram o soltei a vinheta atrasou, vocês voltaram a falar. Enfim. Aproveitar que eu cortei vocês, deixa eu cortar com estilo, então. Pessoal, vamos lembrar que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx, Snyk e da Nova 8, que são especializadas em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8, que é a distribuidora da Checkmarx e Snyk no Brasil, está abaixo da descrição do episódio. Você está buscando soluções de AppSec? A Digital Oak tem um portfólio completo para você. E, se você já se perguntou se estou sob ataque, algum dado ou informação sensível foi roubado, ou ainda estou em risco, a Purple Bird Security tem todas as respostas para você. Fala com o pessoal da Purple Bird que eles são
absurdamente fodas. Inclusive, o dono da Purple Bird, grande Jefferson Souza Macedo, ou Macedo Souza, eu inverto aí, já gravou com a gente aqui. Produção, resgata aí, produção. Eu acho que foi lá na primeira temporada, segunda temporada, mas falamos de resposta a incidente, falamos de... Enfim, enquanto a produção caça para nós, eu queria trazer também, antes da gente continuar aqui, tinha novidade. Você lembra que tinha novidade? Ó, tem até vinheta, ó. Devil May Cry. Que porra é essa, cara? Meu Deus, eu vou botar esse despertador, cara. Ó, só pra falar, tem um dev chorando. Jefferson participou na primeira temporada, episódio 7. Olha, fraude em software. Isso cara, existe? Essa produção é um absurdo. Vou dar aumento pra essa produção agora. Vai ter mais episódios pra você gravar a produção. Episódio 1, de novo. Episódio 1. Não, é temporada 1, episódio 7. Isso, episódio 7. Boa, fraude em software. Isso existe? Muito boa, muito boa. E tá pra gravar de novo com a gente aqui, já foi convidado, agora que é patrocinador, então logo vai estar gravando aqui com a gente pra falar um pouquinho sobre esse tema também. Mas, bom, gostaram da vinheta? Vou até pôr de novo, hein? Vou até pôr de novo. Devil May Cry. Isso é um dev chorando, Marcão. O dev tá chorando, quer dizer que ele tá com medo de alguma coisa, assustado, perplexo. Algo aconteceu com esse dev, que é o Devil May Cry. Qual a sugestão? Eu nem lembro do episódio passado, a gente gravou com o Ronaldo, né? E a ideia dele era do AF, né? A gente fez o dev chorar com o AF em desenvolvimento. Era isso, o AF em ambiente de desenvolvimento para fazer o dev chorar. O que vocês acham que a gente deveria fazer o dev chorar hoje? Vocês querem chutar aí uma pedrada no dev? Aqueles dev milindre que não gosta de nada, não quer fazer nada. Tu quer fazer... Joga pra ele o resultado de um scan do Triv, de um Docker Container pra ele e deixa... Nossa, é sacanagem, cara. Isso, assim, sem filtro nenhum. Sem filtro nenhum. Só roda e joga. Só vai tudo falso positivo na cara dele que não sabe nem por onde começar, velho. Esse é top. Mas já joga o scan, assim, o resultado, tipo, o output, ou já cria o ticket no gira, já crítico, assim? Depende do workflow de gestão de Vune. Não, e daí tu faz o seguinte, tu automatiza isso e só chumba. E aqui tu cria um ticket por Vune no container. Boa, gostei. Cara. Boa. Esse foi o nosso Devil May Cry de hoje, então, né? Faz um scan aí do Triv, da imagem de container e joga pro cara, né? Deixa ele chorando lá. Beleza. Fechamos nossa quadro Devil May Cry de hoje. Vamos voltar ao nosso tópico aqui. Acho que a gente esqueceu um ponto, hein? Tava aqui processando, a gente esqueceu uma coisa, hein? Não seria legal a gente, junto com os stakeholders, ou os sponsors, né, desse projeto, não seria legal a gente fazer um comunicado para a empresa como um todo, obviamente com as devidas audiências, falando, olha, o hospital agora vai começar a olhar para desenvolvimento seguro AppSec, pelo menos para as áreas tecnológicas, né? TI, talvez a moça da limpeza, talvez um médico, enfim, não faça sentido ter essa comunicação, né? Mas vamos lá, comunicar para as devidas audiências, que agora, a partir de agora, vai ter uma consultoria, a empresa vai estar olhando para isso. Quer dizer que vai envolver entrevistas, vai envolver mais algumas demandas fora do dia a dia que eles já estão acostumados, colaboração deles de passar informação para as devidas pessoas, né? No nosso caso aqui, nós três como consultores. Que mais? Acho que eu diria que essa comunicação é importante do nível executivo da empresa, não do nós como consultores, mas o CTO, por exemplo, falando, olha, né, vamos agora, a partir de agora fazer isso, e aí como o Beyur colocou muito bem, para quê? Por que estamos fazendo isso? O hospital está modernizando, a gente precisa ter mais compliance, mais segurança natural, então a gente, né, contratou a consultoria que vai estar fazendo isso. Acho que seria legal ter essa primeiro de tudo, né, essa comunicação corporativa pros envolvidos de que isso vai começar a acontecer. Tá, para que as pessoas não fiquem hesitantes ali durante o processo, entendeu? Tá, eu tenho uma pergunta antes da comunicação, tá? Uhum. O hospital tem alguma meta, como tirar uma certificação ISO? Ou ele tem alguma coisa que ele pense em fazer em background? Por quê? Muitas vezes uma ISO motiva o pessoal ali a ajudar no compartilhamento de informação, tá? Uhum. Não que seja o ponto principal. Mas, sei lá, vai se adequar ao LGPD, por exemplo. Ou precisa da ISO ali. Então, isso aí normalmente motiva e ajuda mais do que só falar. A gente só vai pensar em desenvolvimento seguro.
Fazer o seguinte, ver, tá? eu vou facilitar a nossa vida. É ironia, tá? Lógico que eu não vou facilitar. Mas a gente vai implantar a ISO, as relevantes lá, 27002, 1 e 2 e 3, se não me engano. A gente vai ter o RIPA, né? Que é o do dados de hospital isso, lá HIP. Internacional, HIPA lá. A gente vai ter isso daí porque a gente vai transacionar, porque a gente atende clientes de fora do país, né? A gente tem reunião, reunião não, como é que fala? Integração, enfim, logo a gente atende pessoas do mundo inteiro e os dados delas precisam ser protegidos como cidadãos europeus, americanos, enfim. Além do Marco Civil da internet, LGPD, que são leis brasileiras, a gente opera no Brasil, a gente precisa estar em compliance com elas também. Beleza? Então tem umas certificações. Tem certificação, tem auditoria, né? Tem e lei. Lei não é lei, né? Lei, tem que fazer. Lei é lei. Beleza? Beleza. Com relação à comunicação, bem, algum ponto aí? Ou acho que é isso mesmo? Acho de boas. Pô, beleza. Porque aqui eu acho que a gente atinge os seguintes pilares, né? A gente atinge a questão de alinhamos com a empresa a atuação, comunicamos para a empresa a atuação, todo mundo está sabendo o que está acontecendo e agora a gente está conectando com as pessoas para entender como é que funciona um negócio. Tanto conhecendo os produtos, quanto conhecendo as tecnologias e processos por trás dos produtos, né? Boa. E a gente ter um panorama da empresa. Boa. Tu tinha perguntado aquela hora, né? Que pergunta não pode faltar? A gente acabou destoando e vou voltar nela. Uma pergunta que eu adicionaria é: qual a importância do teu produto, do teu software aqui na empresa? Né? Qual a importância no sentido de negócio? Puta, cara, estamos aqui, somos pagamento, né? Sem isso a gente não recebe dinheiro ou paga as pessoas. Ponto, né? Por si só já define a importância. Não sei se essa pergunta também já responde. Não sei se essa resposta já responde uma próxima pergunta ou se teria que ter uma segunda pergunta, que é: qual a criticidade, então, do teu produto ou projeto aqui dentro? Né? No caso do pagamento, ele é importante, obviamente, para o business. Nesse contexto de pagamento, ele também é crítico. Não é crítico porque é importante para o negócio, e crítico porque ele dá com dados de pagamento, não pode parar. Né? Se parar, a gente tem um problema operacional muito grande, etc, etc. Mas você pode ter um sistema, por exemplo, sistema de agendamento de paciente também. Do mesmo jeito que ele é crítico, né? Ele está trazendo o cliente, a operação toda, né? Que vai gerar receita e também tem dados sensíveis e tal, acaba sendo importante e crítico ao mesmo tempo. Mas eu posso ter algum contexto que ele seja importante e não crítico. Percebe? Não crítico do ponto de vista de dados sensíveis, esse tipo de coisa. Então, é uma pergunta que eu faria nessa entrevista. Isso não está no ASP-SAN, se eu não me engano, nesse nível de detalhe. Estou buscando aqui, mas acho que não. Mas eu perguntaria esse tipo de coisa. Até bom ponto tu colocar sobre essa pergunta não está no ASP-SAN, né? Eu vejo muitas pessoas sendo muito estritas com o ASP-SAN, né? E ele é um guia, né? Ele é um cara que está do teu lado para te acompanhar, mas não significa que ele seja limitado exclusivamente a isso, né? Ele pode adicionar perguntas de contexto, você pode adicionar outras questões de métricas que você queira dentro da sua organização, né? Não é obrigatório chegar, não, o ASP-SAN e o que não está aqui não importa. Não, não é assim. Não é assim. Boa. Não é essa a proposta também. Vou até aproveitar esse pedaço aí para evangelizar. Toda oportunidade que eu tenho de evangelizar agora eu faço, mas sem tomar muito tempo também. Que a igreja, quando nós somos católicos, né? Muita gente às vezes fica conversando alguma coisa, mas tá na Bíblia? Mas não tá na Bíblia, então não sei o quê, né? Então, na Igreja Católica, nem tudo está na Bíblia, né? Você tem a tradição da Igreja Católica, a Bíblia e o magistério. Então, são 3 pilares que guiam toda a fé. Outras religiões só se baseiam na Bíblia, por exemplo, e outras nem na Bíblia, enfim. Mas nem tudo está na Bíblia. Então, acho que eu queria fazer essa analogia aí que o Ben-Hur colocou, né? Nem tudo vai estar no ASP-SAN e nada impede a gente fazer perguntas extras. Né? Naturalmente, a gente vai pegar informações ali que não estão lá, mas que são relevantes pro nosso trabalho. Né? O ASP-SAN vai dar o resultado de maturidade, mas a gente, por exemplo, fazer uma pergunta dessa, cara, tudo que você tem aqui é muito crítico, né? Do ponto de vista de business e dados, então, cara, isso pra gente vai dar um norte de como operar lá na frente, de quais proteções colocar, aquela coisa toda, né? Até, só para complementar, tem muita consultoria que pega um ASP-SAN, usa como base e cria seu próprio assessment.
Nada impede de você fazer isso também. Pô, ele é um, Com ele é mais um perguntas, framework, ou né? tirar algumas perguntas. Você pode estender ele. Isso. Boa. Inclusive, oficialmente, eu não sei se ele tem em português. Eu sei que tem em inglês. Acho que não, acho que só em inglês. Eu não sei se tem oficialmente em português. Eu acho que tem umas traduções, né? Mas eu não sei se o quão oficial e atualizada isso tá dentro do dentro do Aspsan mesmo, né? Boa. Forma oficial, isso eu não tenho. Eu lembro que na Nova 8, há uns anos atrás, a gente traduziu para português, para alguns clientes a gente precisava, e a gente acabou usando e tal, mas era uma versão nossa, a gente baixou lá o oficial e traduziu, né? Então, até traduziu porcamente, eu diria. Porcamente no bom sentido da palavra, né? Porque algumas coisas você não se traduz. Deploy, log. Cara, você não traduz algumas coisas, né? Então a gente fez uma tradução que no fim das contas traduziu tudo, mas depois a gente voltou algumas coisas que, cara, faz mais fácil até entender, né, do que em inglês do que em português. Uma outra pincelada que eu queria colocar aqui é nessas entrevistas que a gente está fazendo com esse pessoal, é legal explicar as perguntas. Né? O Ben-Hur colocou bem, eu tô com uma folha em branco e por trás ali o Aspsan. Mas às vezes, porque se o cara só lê, você registra log da sua aplicação? Sim. Console log. Sim. Console.log, sim, faço log. Não, mas peraí, você faz log de dados relevantes para monitoramento de segurança? Né? Você visualiza esses logs com frequência, aí você vai evoluindo. Então é legal explicar a pergunta, né? Não é só, você faz log, né? Faço. Ou você tem scan de código? Tenho. A gente usa o Sonar. Então, tem todo um passo atrás de nessa entrevista explicar cada questão, o que a gente está querendo absorver de dados com aquela questão e não só jogar a pergunta ali pro cara, que vai ser só um problema para ele, na verdade. Né? Bom, beleza. E aí, o que mais? Peraí. Eu ia falar pra gente terminar em alta. Segurança, tecnologia, DevSecOps. Ai, cara, eu preciso de uma produção. Terminar em alta. De um hit combo. E depois a gente voltar ali com mais coisas. Até porque senão a gente vai passar de 1 hora falando aqui. Boa. 47 minutos já. Boa, eu concordo. Mas vamos matar esse tema? Tem mais alguma coisa nesse tema de assessment aí, o recon que o Ben-Hur colocou muito bem? Eu acho que acabamos isso, apresentamos ali o resultado. Olha, entendemos que vocês estão no nível 0. Sim. Tá aqui o plano, né? Esse é o plano que a gente vai executar agora nos próximos X meses, anos, para chegar no nível 1, por exemplo. Ou 2 em alguns itens, de repente. E aí o plano a gente vai discutir nos próximos episódios. Alguma outra coisa a colocar aqui nesse recon? Vai precisar do PCI aí, da SS, porque a gente tá mexendo com pagamento, né? Mas eu falei que a gente usava Gateway. Então o Gateway resolve. Assim, a gente, na API, você não vai mandar dados sensíveis ali. Cartão, manda, mas não é escopo de PCI, não, mano. Assim, eu acho que não se na API tu manda, assim, o que acontece? Quando que não é escopo de PCI, né? Posso estar falando uma besteira aqui, mas quando tu clica em pagar e tu redireciona pro gateway. Agora, qualquer momento que tu tem qualquer dado de cartão na tua infraestrutura, vou dar o exemplo principal. Vamos criar uma telinha customizada pro cartão para ser bonitinho e ficar dentro da UX. Os caras não têm ideia da bucha que é escolher fazer isso. Não, é porque o gateway não tem a telinha, não tem o mesmo design da gente. Não dá então pra, vamos fazer não dá pra customizar nosso. E tal. Daí, não sabe que agora, só por causa dessa decisão de UI, você acabou abarcando todo um compliance e uma regulação em cima. Eu vou refutar isso, eu também posso estar falando besteira, vamos deixar em aberto. Mas quando eu trabalhei num dos e-commerces grandes aí, que eu não quero dar nome, o cara pagava online. A gente pegava o cartão e era a compra não era ao vivo. Era ao vivo assim, tipo, era daqui uns 5 minutos ia ser processado o cartão do cara. Quem raspa o cartão dele era o, sei lá, PayPal, um exemplo, tá? Então a gente mandava isso pro cara. A gente armazenava por um tempo e mandava isso pro cara, ele processava e depois apagava do nosso lado. A gente não era PCI, não era escopo PCI. Cara, é só quem raspa o cartão. Depois dá uma olhada no PCI do SS40.
Posso estar errado. Acho que é uma lição de casa pra gente ou a gente tava fazendo tudo errado lá. Só que eu tô do lado do Benhur, tá? Só pra ser sincero. Eu também. Eu tô dando só um exemplo que eu vivi, mas eu concordo com o Benhur. Porque no momento que entrou na tua infra, armazenou já era. Cartão de crédito, cara, ele bateu no teu API Gateway, entendeu? Uhum. Se ele entrou número, não o número, né? O BIN. Isso, o completo do cartão de crédito. Uhum. As informações entraram na tua infra, é PCI, entendeu? Tu não quer ser PCI? Validade, um abraço. Não faça isso. Isso aí. Não quer ser PCI a partir do teu front-end. Beleza, tu pode enviar os dados da compra pro teu back-end. O teu back-end vai integrar com o gateway e vai pegar a URL daquela compra. E tu vai, daquele item no gateway de pagamento, né? Daquela cobrança no gateway de pagamento. E daí você redireciona o cara no front-end para aquela URL do gateway. Não, no nosso caso não era assim. O cara clicou no pagar, compra finalizada com sucesso. Daqui 10 minutos ele ia receber, pagamento aprovado. Então a gente armazenava o cartão e mandava isso pro gateway. A gente não raspava o cartão. Não era PCI. Aliás, não era nem PCI. Um dos maiores e-commerce da América Latina. Hoje ainda funciona assim. Vou dar o nome depois pra vocês. Compra lá pra você ver como é que acontece. Seu cartão é clonado. Assim, gostaria. Aí que daqui entra a questão, né? Quem é que foi que disse que não era escopo PCI? Exato. Foi um cara do PCI? Ou foi o cara lá, tipo, um arquiteto X que falou? Isso. Na minha época lá, o nosso gerente de segurança falou, não somos escopo porque não raspamos o cartão. A gente só pega o cartão para passar pro terceiro. Isso não engloba escopo. De novo, não li os requisitos do PCI, não sei. Podemos estar fazendo... Eles, né, não trabalham mais lá. Podem estar fazendo tudo errado, ou pode estar certo a gente não usar. Eu ainda concordo com vocês. Cara, você pegou o dado e armazenou num log que seja, você já está no escopo. Ainda que seja para aquele contexto ali, mas é escopo teu. Mas, você que está nos ouvindo, manja de PCI? Manda aí nos comentários, então, que aí a gente vai tirar essa dúvida e trazer um pouco mais mastigada essa informação, mas, de novo, tem que ler os requisitos do PCI lá para entender. Vou fazer uma lição de casa, mano. Bom, fechamos então hoje? Ou quer colocar mais coisa aí? Tá fácil esse projeto aqui, vai ficar fácil esse hospital, né? Pô, minha anotação aqui tá gigantesca já, mas tranquilo. É isso que eu quero. Você que tá ouvindo a gente também, espero que suas anotações também estejam gigantescas, porque é assim que faz, é assim que funciona, né? Tem bastante coisa aqui que a gente trouxe hoje. É um planinho aí já de fazer um recon, né? Como o Benhur falou muito bem. Entender o cenário, o que tem, quem são as pessoas, por quê, pra quê, comunicação, enfim. Próximo episódio vai falar sobre... Não sei, tem que lembrar o que precisa fazer no próximo episódio e a gente vai se ver na semana que vem. Tem que fazer o levantamento do que tem e o que não tem relacionado ao nossa avaliação, né? Agora é o momento de descobrir, ok, em que temos que trabalhar, né? Porque se a primeira parte deixa eu entender o que existe, quem são as pessoas, quais são os processos, quais são as tecnologias envolvidas, como é que é o fluxo de desenvolvimento, né? Como é que a galera coloca a aplicação em produção, o que a gente tem em produção. Do primeiro momento que a gente entendeu isso, beleza, agora a gente vai ter o que a gente tem versus o que fala lá o ASP/SUB, por exemplo, né? Tá na hora de ver onde é que dá o diff. Boa. Essa questão. Gostei da ideia aí. Então nos vemos no próximo episódio. Não perca. Essa série vai ficar... Mano, eu falei 5 episódios. Vai virar 10 já aqui na minha cabeça. Já virou 10. Fácil aqui. Já dobrou já. Caceta. Bom, então é isso, jovens. A gente se vê na próxima semana. Não se esqueçam da Nova 8 Digital Oak Purple Security, que são os nossos parceiros. Estão sempre aqui conosco. Time completo para esse episódio. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou o Benhur. E eu sou o Marcos Santos. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Beijos de luz. Abraços. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.